aí, pessoal? Tudo bem? Beleza. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, vamos combinar, tá presente em tudo na vida, né, Femar? É para essa conversa, a gente separou um texto super legal, devocional, sabe? Do dia 9 de abril de 2025, uma quarta-feira. Quarta-feira. Legal. Chama Quando a Fé Acontece e ele faz parte de um material maior. Família, fé, amor e esperança. Olá! Prazer estar aqui de novo para a gente trocar essas ideias. E além do texto do devocional, a gente também tem uma mensagem da manhã, né? Que incentiva a gente a buscar aprendizado, inspiração em mensagens de fé e esperança. E aí eles mencionam especificamente o canal do Felipe Vilela no YouTube. É isso aí. Então, a ideia hoje é que a gente, pensando em você que está aí ouvindo a gente quer mergulhar nesses materiais, entender o que eles trazem de principal sobre a fé. Ou a gente quer fazer isso numa boa, sabe? Sem pressão, como se a gente estivesse batendo um papo. Para você sair daqui informado, mas também inspirado a pensar um pouco mais sobre tudo isso. Legal. Então, para começar, o que você acha de dar uma geral no contexto? A gente tem essa mensagem da manhã, né, que fala da importância de se conectar com a fé para ter força, e sugere o canal do Felipe Vilela. E é interessante que a gente está pensando sobre isso num dia específico, 9 de abril. É como um momento dedicado a essa reflexão, sabe? Sim, total. É como se fosse um marco, né? Um dia para a gente parar e pensar sobre isso. E aí, já entrando no tema central do devocional, a pergunta que ele coloca é: como a gente sabe quando a fé realmente acontece na nossa vida? Porque no dia a dia, com tanta coisa rolando ao mesmo tempo, como a gente identifica esses momentos, né? É verdade, a gente está sempre tão ocupado, né? E aí fica difícil prestar atenção nesses detalhes. Exatamente. E o texto já começa com uma ideia bem interessante. Ele fala que a fé transforma a nossa forma de enxergar as coisas. É como se a gente ganhasse um novo olhar, sabe? Uma lente que nos permite ver além do que é material e começar a perceber uma realidade mais espiritual, mais eterna. Nossa, isso me lembra aquela passagem de Hebreus capítulo 11, versículo 3, que fala que tudo que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tipo, a gente geralmente pensa o contrário, né? Que o que a gente vê é o que importa. Mas essa passagem mostra que, na verdade, a base de tudo tá no que a gente não vê, mas sente através da fé. Que loucura, né? Você já parou pra pensar nisso? Quantas coisas da sua vida você acredita, mesmo sem ter uma prova concreta? Pois é. E aí, partindo dessa nova maneira de ver o mundo, o devocional traz outro ponto muito importante. A fé como fidelidade. Ou seja, a fé é vista como uma lealdade a Deus, né? E qualquer ação que a gente faça sem essa sintonia, sem essa fidelidade, é como se fosse algo sem propósito, que pode até nos desviar do caminho. Caramba, isso é forte, hein? Como se a gente pudesse até ter uma vida religiosa, cheia de rituais e tudo mais, mas sem essa fé verdadeira, essa confiança profunda, ela fica meio vazia, sem direção. E o texto ainda fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Nossa, isso faz a gente pensar, né? Será que a gente está realmente vivendo a nossa fé ou só seguindo um monte de regras? A gente precisa questionar sempre, né? E aí tem outro ponto importante, a fé não é algo parado, sabe? Ela é uma força que nos impulsiona para frente, que nos tira da zona de conforto, que nos convida a experimentar coisas novas, a questionar o que a gente acha que é seguro e imutável. É como se a fé fosse um motorzinho, né? Que está sempre nos empurrando para ir além. E para ilustrar essa força da fé, o texto traz um exemplo incrível. A história do Noé. Imagina só, construir uma arca gigante, baseada em algo que ele nunca tinha visto, um dilúvio. Isso mostra uma entrega total, né? Uma mente, um coração abertos para o novo, guiados pela fé. Inspirador demais, né? Te faz pensar, será que eu teria essa coragem, essa confiança para seguir em frente, mesmo sem saber o que me espera? Total, e essa fé que move montanhas, né? Literalmente, no caso do Noé. Ela envolve esforço, dedicação, mas no final ela justifica tudo. Restaura a beleza e a ordem. É uma força que constrói, que gera algo positivo. E aí, chegamos naquela pergunta-chave que o devocional faz. Mas como saber quando a fé realmente acontece? Então, no meio de tanta informação, tanta coisa acontecendo, como a gente identifica esses momentos especiais, né? E a resposta que o texto dá é muito interessante. A fé se mostra mais forte nos momentos de provação, nos desafios que a vida nos apresenta. É nessas horas que a nossa confiança em Deus é realmente testada, né? E aí, a gente lembra de Tiago, capítulo 1, versículo 2, que diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passadas por várias provações. É difícil entender isso de primeira, né? Alegrar com as dificuldades. Parece aqui contraditório, né? Mas aí o texto explica melhor, usando o Tiago 1, versículos 2 a 4, ele fala que as provações, quando a gente consegue superá-las, geram perseverança. E essa perseverança nos leva à completude, à integridade, fazendo com que não nos falte nada. Então as dificuldades não são ruins, elas fazem parte do processo, né? Elas nos fortalecem. Exatamente. E essa fé que amadurece nas dificuldades, ela não fica só na teoria, ela se transforma em ação. É quando a gente coloca em prática aquilo que a gente acredita, quando a palavra de Deus se manifesta na nossa vida. É nesse momento que a gente quebra barreiras e mostra que algo novo está acontecendo. Você consegue se lembrar de algum momento na sua vida em que a sua fé te impulsionou a fazer algo diferente. É como se a fé trouxesse o invisível para o mundo real, né? Transformando o possível em impossível. E nesse processo, ela nos ajuda a enxergar oportunidades onde antes só víamos obstáculos. É incrível como a fé abre portas, né? Totalmente.
E aí, para a gente levar essa conversa para nossa vida, o devocional traz 3 perguntas para a gente refletir. A gente não vai se aprofundar nelas agora, mas acho que vale a pena você anotar aí para pensar depois com calma. Beleza? Bom, então vamos lá. A primeira pergunta é: como eu posso cultivar uma fé que transforme a minha forma de ver e interagir com o mundo? A segunda é: em quais áreas da minha vida eu posso mostrar mais claramente a minha fidelidade a Deus? E a terceira: como as dificuldades que eu já passei me ajudaram a fortalecer a minha fé e a crescer espiritualmente? São perguntas que nos fazem pensar bastante, né? Sim, são perguntas que nos convidam a olhar para dentro da gente, né? E para quem quiser se aprofundar mais nesses temas, tanto a mensagem da manhã quanto o devocional falam do canal do Felipe Vilela no YouTube. Eles até incentivam a galera a se inscrever e também mencionam a possibilidade de criar o Devocional 2025 para quem deixar um comentário. Legal! Então chegamos ao final do nosso mergulho de hoje. A gente viu que a fé pode ser como um novo olhar, que nos permite enxergar a realidade de uma forma mais profunda, né? Ela é uma lealdade a Deus, uma força que nos desafia a ir além. Vimos o exemplo do Noé, que construiu uma arca gigante guiado pela fé. E descobrimos que as dificuldades, na verdade, fortalecem a nossa fé, nos ajudam a perseverar e a alcançar a integridade. E no final, a fé verdadeira sempre se transforma em ação, abrindo caminhos novos para a gente. Nossa, que jornada, né? E para você que está aí com a gente, até agora, fica uma última reflexão. Como você acha que encarar os desafios da vida como oportunidades para fortalecer a sua fé pode mudar a sua experiência no dia a dia e a sua visão do que é possível? Como essa nova perspectiva pode te ajudar a enfrentar dificuldades e a enxergar além do que os olhos podem ver? Uau, que pergunta. É algo para a gente levar para a vida, né? Com certeza. Esperamos que esse nosso papo tenha sido legal e inspirador para você. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Valeu. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Até mais. Que a fé continue te guiando.